Palavra de hoje, Jó, capítulo 42. O verso 2 diz assim, ó: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, tem Bíblia que diz planos, pode ser impedido. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Esse versículo. Aí vocês estão pensando que eu vou falar de Jó, né? Não vou falar de Jó. Só peguei o versículo só. Eu vou contar um testemunho hoje. Eu creio que muitas pessoas que nos conhecem a mim, meu esposo, a nossa família, e já se perguntou sobre isso, sobre o que eu vou testemunhar hoje. E muitos, creio eu que muitos não entenderam, muitos se questionaram, muitos perguntam por quê? Por quê? Por que vocês saíram da Assembleia? Por que vocês saíram da Assembleia? Eu creio que muitos fazem essa pergunta. Mas eu vou contar hoje para vocês. Aceitamos a Jesus em uma igreja em que a pastora, a missionária da igreja, ela tinha saído da Assembleia de Deus. E ela montou esta igreja. E ali nós aceitamos a Jesus, fomos batizados, e ela não estava na Assembleia, mas era tudo, os costumes, tudo era da Assembleia. E ali nós ficamos por quase 2 anos junto com ela. E chegou um dia, Deus enviou um irmão na nossa casa e disse que o nosso tempo ali tinha terminado e que ele nos enviaria para um lugar, e para onde esse lugar que nós iríamos, ali o nosso ministério, o ministério meu, do meu esposo, da minha família, seria construído tijolinho por tijolinho. Nós não entendíamos muita coisa, mas na época saímos da igreja em paz, sabe? Tudo, fomos lá, conversamos, tudo em paz. Tanto é que o dia que a nossa primeira pastora faleceu, foi na época da Covid, o meu esposo, juntamente com o esposo da pastora, o pastor Aparecido, meu esposo que foi lá fazer a oração para fazer o enterro dela. Então saímos tudo bem, graças a Deus. Saímos e fomos para casa e ficamos aguardando no Senhor, para onde Ele ia nos dirigir. E eu sempre fui, gosto de trabalho de tarde da bênção. Amo este trabalho. Oração, tarde da bênção. E quando foi um dia, uma irmã me ligou e disse: Irmã Rose, vamos numa tarde da bênção comigo? Eu tava, Falei: vou sim, vou. E fui. E eis que, quando esta irmã, o esposo dela, entra com o carro num pátio, que eu olho para cima, estava escrito Assembleia de Deus. Eu não era chegada com a Assembleia de Deus. Aliás, eu não gostava nem de crente. Eu não gostava. Eu já fui católica, eu já fui espírita, mas crente não era meu negócio. Mas os pensamentos de Deus não são os meus e nem são os seus. E fui eu, naquele dia, naquela tarde da bênção. E entrei na igreja, sentei e disse assim: não quero oportunidade, não quero falar nada, le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 . E sentei no último banco da igreja. Rebelde, revoltada. Você não tá assim não, né? Eu já estive, mas hoje eu tô bem, fica tranquilo. E lá do fundo de onde eu estava sentada, eu olhava na frente e tinha uma mesa com 3 irmãs sentadas e uma cadeira vazia. E do fundo eu olhava e eu me via sentada na cadeira vazia,
com a mesma roupa que eu estava lá no fundo. E eu não entendi aquilo. Eu não entendi o que estava acontecendo. O que era aquilo? O que era aquilo? Eu não sabia o que era. Tudo bem. Fiquei lá sentada no fundo. De repente, a esposa do pastor pegou o microfone e disse assim: irmãs, tem uma irmã aqui na igreja que você disse tudo o que eu tinha falado. Irmãos, esse barulho é Deus abençoando a vida do meu vizinho, tá? Funileiro. Então ele está trabalhando. Glória a Deus por isso. Tá cheio de carro na oficina dele. Então esse barulho vem de lá, tá? Se preocupe não. E aí o que aconteceu? A irmã falou: tem uma irmã aqui que falou isso. Irmã, você está com a oportunidade. E eu disse: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E eis que veio um vento. E quando eu vi, eu estava... Esse vento é só para quem é espiritual, tá? Quem é espiritual tá entendendo o que eu tô falando. Veio um vento, quando eu vi, eu estava no meio da igreja. Fui lá, peguei a Bíblia, li um versículo lá e a irmã levantou e foi falar com um senhor que apareceu numa porta. Foi lá, falou com ele e voltou. Eu pego, leio o versículo e saio correndo, voltar para o meu lugar. A irmã vem, que eu também não sabia quem era, vem e diz assim: irmã, por favor. E eu tô indo no corredor, né? A igreja cheia. Aí eu paro e olho. Ela disse: o meu esposo, ele é o pastor aqui da igreja, ele tá no gabinete dele e Deus disse para ele que é a senhora que vai trazer a palavra hoje. Falei: ai, se eu soubesse não tinha vindo. Fui lá, sentar lá no fundo. Ela foi e disse para mim: não, irmã, por favor, vem aqui, sente aqui conosco. E eu sentei do lado dela. Sentei lá, trouxe a palavra aquele dia. Quando eu terminei, Deus usou ela e disse: o lugar de vocês é aqui. E aí eu falei com meu esposo, e meu esposo fomos lá e começamos a congregar. Lá na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, onde todos nos conhecem. E ali nós ficamos. E chegando lá, colocaram meu esposo para cuidar dos carros dos irmãos que ficavam na rua. E aquilo para mim era terrível. Senhor, o Senhor trouxe nós para cá para o meu esposo ficar cuidando do carro dos outros. Nós nem carro temos. E ele tem que ficar cuidando do carro dos outros? Você já passou por isso, não passou? Ah, eu sei que já passou. E aí eu dizia: mas Nelson, isso não tá certo. Ele dizia: Rose, o meu Redentor vive. Rose, Deus está no controle. Rose, calma. E aí eu calmava de novo. E assim o tempo foi passando, e quando é um dia, tá tendo final de ano, né? Sempre troca, né? Tudo. E aquele dia o pastor vai e diz o meu nome. E eu falei: Nelson, tem alguém nessa igreja que tem um nome igualzinho ao meu. Ele falou: Rose, nome igual não tem como, Rose. Aí eu falei: tem sim, Nelson. O pastor falou um nome igualzinho ao meu. Quando eu olho assim para frente, o pastor lá da frente: irmã Rose, pastor José Fernandes. Amo o pastor José Fernandes, mas ele era brabo, viu? Ele era brabo. Irmã Rose, e eu: a partir de hoje a senhora é a dirigente do circo de oração. Eita Jesus, o que era o circo de oração? E aí começou a peleja. E meu esposo ficava lá fora cuidando, mas nós nos faltávamos na escola dominical. Nós amávamos ir na escola dominical. E chegou um belo dia, o pastor disse para meu esposo: irmão Nelson, Deus falou comigo e a partir de hoje
o senhor, a partir do domingo, o senhor vai ser professor da escola dominical. Nelson falou, Rose, eu não tenho condição. Rose. Falei, agora é eu que tenho que falar, né? Falei, vai. Você vai conseguir, Deus vai dar graça. Aí o que aconteceu? As pessoas começaram. O seu pai é pastor? Não. Teu sogro é pastor? Não. Ah, tua mãe é do circo de oração? Não, também não. E a tua sogra? Falei, não, também não. A minha mãe é do cerco de Jericó. Ela é católica. O meu pai morreu de cirrose. Meu sogro também não vai na igreja, não. Minha sogra também não vai, não. E eu e meu esposo aceitamos a Jesus faz 2 anos. E as pessoas começaram a não entender aquilo. Mas era o trabalhar de Deus. E ali meu esposo começou a dar aula na escola dominical. E ele começou a ler a Bíblia. Nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos... como que fala? Esqueci a palavra agora. Nós não tínhamos uma biblioteca com vários livros, com várias edições da Bíblia. Não, nós não tínhamos nada disso. Ele só tinha uma Bíblia que ele tinha ganhado. E eu tinha outra. Era só o que tínhamos. Mas tínhamos Jesus na vida. E ali nós começamos. Esforça que eu te ajudo. Passado alguns dias, o pastor disse, irmã Rose, a senhora também vai dar aula na escola dominical. Aí começamos nós dois. Nós estudávamos o sábado inteirinho. E quando chegava no domingo, nós acordávamos 6 horas da manhã para nós repassarmos a aula, para nós chegarmos lá e darmos a aula. Por quê? Porque lá tinha os irmãos que tinham nascido na Assembleia. Tinha irmãos, Uindalai, Xalabai, Sibalai. Tinha irmãos, tinha irmãzinhas do cabelinho branco, do cocozinho, que conhecia, já tinha lido a Bíblia 10, 20 vezes. E nós não tínhamos conseguido ler a primeira ainda. Mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. E ali nós começamos. E eu no círculo de oração, na tarde da benção, meu esposo dando aula na escola dominical, meu esposo foi tesoureiro da igreja, e aí foi para cooperador, aí foi para diácono. Aí ele entrou para dentro da igreja. Aí ele já não ficava mais lá na rua. Aí ele entrou. E aí Deus começou a trabalhar na nossa vida. Pela infinita misericórdia de Deus. Deus começou a nos usar, tanto a mim quanto a ele, para pregar. Deus nos deu o dom. Ele tem um dom maravilhoso de ensino. Ele é um ensinador. Ele é um ensinador. Eu sou ajudante dele. Eu sou ajudante dele. O dom que Deus me deu, eu trabalho, eu uso, eu faço aquilo que Deus coloca no meu coração. Só que nós dois começamos a pregar a palavra do Senhor. E Deus nos deu dons e assim fomos indo. Aí o pastor nos mandou ir fazer programa na rádio, fomos fazer programa na rádio. Minha filha já tocando na igreja. E tava tudo bem. Tava tudo bem. Círculo de oração, fui tirada algumas vezes, fui colocada de novo, tiraram, me colocaram, tiraram, me colocaram. E assim foi. E os anos se passaram. Até que chegou um dia que Deus usa um vaso e diz assim, o tempo acabou neste lugar. Falei, como? Nós até esquecemos a profecia lá de trás. Deus falou que nada, a gente tá tão bem aqui. Não, a gente tá bem aqui, a gente tá bem aqui. E Deus começou a enviar os profetas e começou a falar comigo, falar com meu esposo. Porque lá atrás, Deus disse, vocês vão construir o ministério tijolinho por tijolinho. E vai chegar uma hora que vocês vão guiar um povo. Eu tenho um povo preparado. E vocês guiarão este povo. Olhei para minha esposa e falei, quem somos nós? Estamos engatinhando. Bem sei eu o pensamento que eu tenho de vós. Tudo tem um tempo determinado.
E chegou o tempo de sair. E eu disse, Nelson, e agora? O que vamos fazer? Vamos orar. E oramos, até que chegou o dia, Deus disse para mim, acabou o teu tempo. Amém. Tinham me tirado do círculo de oração, entreguei a escola dominical, que eu dava aula, e meu esposo ficou na dúvida, e agora? E ficou orando, até o dia que Deus disse para ele, hoje você vai falar com o teu pastor. E assim foi. Meu esposo foi na igreja, falou com o pastor, explicou o que tinha acontecido. O pastor ficou assim, mas vão sair por quê? Aconteceu alguma coisa? Meu esposo, não aconteceu nada não. Só estou obedecendo ao mandado de Deus. E saímos em paz. O pastor agradeceu pelo tempo que estivemos lá. Louvo a Deus pela Assembleia de Deus. Amo a Assembleia de Deus. Ficamos ali 26, acho que 27 anos, alguma coisa parecida. Passamos por 5 pastores. Não que nós saímos da igreja. Durante esse tempo, passaram pastores, que foram homens de Deus, que nos ajudaram, que nos instruíram, que nos ensinaram, mulheres de Deus abençoadas. Nosso primeiro pastor José Fernandes e irmã Clarice, um casal que nós amamos. Deus sabe o amor e o carinho que nós temos por este casal. Saiu pastor José Fernandes, chegou pastor Emanuel, irmã Noemi. Amamos este casal, aprendemos muito. Pastor Emanuel, olha, de um amor, de uma, sabe assim, de uma sabedoria tremenda. Meu esposo tem uma gratidão muito grande, pastor Emanuel. Por quê? Porque meu esposo dava aula na escola dominical e o pastor Emanuel sentava para ouvir, para participar da escola dominical. E quando ele via que meu esposo estava meio, ele entrava e dizia assim, a gente nunca esquece disso. Irmão Nelson, posso dar um... O Nelson lá, vai, glória a Deus. Aí ele entrava, explicava com aquela mansidão dele. Irmã Noemi, uma bênção. Aprendemos muito com eles, somos gratos a Deus pela vida deles. Passou pastor Emanuel, veio quem? Pastor Miriano, irmã Sueli. Irmã Sueli, irmã de irmã Clarice. Uma bênção, as duas mulheres de Deus, uma bênção. Pastor Miriano, uma ótima pessoa, um ótimo pastor. Não temos nada que falar. Nos ensinaram, tiveram paciência conosco, nos receberam com carinho. Louvamos a Deus pela vida do pastor Miriano, que já partiu para a glória. Foi uma bênção na nossa vida. Quando sai o pastor Miriano, vem o pastor Aparecido e irmã Francisca, que também foram uma bênção em nossas vidas. Quando eles chegaram, nós já estávamos quase de saída. Então não foi muito tempo que congregamos junto, mas só temos palavra de gratidão ao pastor Aparecido e irmã Francisca. Foram bênção em nossas vidas. Só que chegou o tempo de sair. Aí saímos e fomos, como o pastor perguntou, você está indo para onde? Meu esposo disse, para minha casa. E viemos e ficamos aguardando no Senhor. Fomos em algumas igrejas, chegava lá, Deus falava, não mandei vocês virem aqui, mandava a gente voltar para casa. Até o tempo de Deus, quando Deus falou ao coração do meu esposo, e aí, depois de muita luta, que meu esposo resistiu muito, aí nós abrimos a Igreja Pentecostal Fortaleza. Aí eu sei que alguém vai perguntar assim, irmãs,
E aí os irmãos vieram com vocês da Assembleia? Não, ninguém. Alguns até quiseram. Meu esposo disse, não, meus irmãos, vocês voltem para lá, porque Deus mandou eu sair com a minha família. Então eu não posso. Vocês continuem lá. Então nós nunca fizemos divisão, nós nunca rachamos igreja, nós nunca chamamos membros de lá para vir. Não, de forma nenhuma. Viemos eu, meu esposo e os nossos filhos. Começamos a igreja, eu, meu esposo, os 3 filhos, o genro e uma netinha. Essa era a nossa congregação. E assim foi. E Deus começou a nos abençoar, Deus começou a nos mostrar, Deus começou a trabalhar na nossa vida de uma forma especial e sobrenatural. Então muitos perguntam, mas por que vocês saíram da Assembleia? E o que aconteceu? Vocês brigaram? Não, de forma nenhuma. Foi um plano de Deus. Bem sei eu que tudo podes. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então foi plano de Deus, pensamento de Deus. Nos tirar da Assembleia e nós fundarmos o ministério. Aqui o meu esposo é o pastor, eu sou a ajudadora, eu sou a esposa do pastor. Igreja Pentecostal Fortaleza. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Domingo tivemos batismo, o 4º batismo que nós fizemos. E Deus esteve conosco. Nos deu um dia glorioso. Teve almoço e sentamos e conversamos e foi uma bênção. Então os irmãos que temos na nossa igreja, alguns já vieram, já foram, outros voltaram e outros foram. Os que tiveram conosco, nós batizamos, porque são todos novos convertidos. E Deus tem sido conosco. Então, amados, o testemunho que eu estou contando hoje é o quê? Como nós saímos da Assembleia de Deus. Aí eu sei que alguém vai dizer assim, mas irmã, por que a senhora tem o cabelo curto desse jeito? Irmã, a senhora está usando brinco, a senhora passa batom. Sim. A época, os anos que eu estive na Assembleia de Deus, eu segui os usos e os costumes da Assembleia de Deus. Sempre respeitei os usos e costumes da Assembleia de Deus. Se bem que meu cabelo nunca cresce, mas eu só andava com ele preso, sabe? Porque eu tinha vergonha, que todo mundo tinha o cabelo comprido, menos eu. Mas, amém. Só que hoje, eu estou em uma nova igreja. É um novo povo. Então, Deus sabe todas as coisas. Então, quando você está no ministério, seja fiel àquele ministério. Porque se eu estivesse lá, eu leria a cartilha de lá e seguiria os costumes de lá. Só que eu não estou mais lá. Aí você pode estar pensando assim, irmã, então a senhora está meia. Não estou meia, não. Eu continuo servindo ao Senhor, trabalhando com o Senhor. Olha eu aqui. Continuo a mesma Rose, dando glória a Deus e aleluia, fazendo a obra do Senhor com alegria. E é assim que aconteceu. Então, de repente, você fala, mas eu não sei o que foi, eu não... Aí você pode perguntar, irmã, mas a senhora continua com amizade com o povo da Assembleia, com os que querem ter amizade conosco? Nós continuamos sim, com certeza. Mas graças a Deus, é uma minoria só que não... Mas os outros, nós vamos todos para o céu. Quando meu esposo costuma dizer, estamos em trincheiras diferentes, mas o general é o mesmo, é o nosso Jesus. Amém?
Então é isso que eu tinha para compartilhar hoje com vocês. Tudo tem um tempo determinado. O tempo de ficar ali, ficamos. Só que chegou o tempo de sairmos e sairmos. Embaixo da graça de Deus, na direção de Deus, sem briga, sem contenda, não. Saímos abençoados e continuamos fazendo a obra do Senhor. Amém. Compartilha essa live. Eu estou no YouTube. Meu esposo está colocando agora. Compartilha. Manda para outras pessoas. Você que está no YouTube, nos ajude, compartilhe. Vamos fazer esse canal crescer. Que esses testemunhos, quem me conhece sabe, eu sou apaixonada por testemunho. Eu amo testemunho. Claro que tem que ter a palavra, mas eu amo os testemunhos. Então eu sempre compartilho com vocês algum testemunho. Eu sou irmã Rose, Araçatuba, São Paulo, Igreja Pentecostal Fortaleza, pastor Nelson José da Silva, o meu tesouro. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu louvo a Ele por isto. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará.